Bom dia, paz do Senhor Jesus. Desejo uma excelente, abençoada quinta-feira para você. E o Devocional Diário com Jesus traz mais uma meditação. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema central, que nós estamos falando sobre o reino de Deus. Hoje a nossa meditação está em 1 João, capítulo 5, versículo 19, que diz assim: Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Aqui nós temos uma declaração muito forte, mas nós temos algo muito poderoso. A afirmação que o apóstolo João nos traz: sabemos que somos de Deus. Em Gálatas capítulo 3, versículo 26, diz assim: Pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. E nós temos aqui também em 1 João, capítulo 5, versículo 1, que diz: Todo aquele que crer que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Então nós encontramos aqui Jesus como centro, como o caminho que nos leva a Deus, como o único que vem nos trazer essa identidade de filhos. Então aqui nós encontramos essa afirmação poderosa sobre a identidade dos cristãos, daqueles que acreditam que Cristo é o Filho de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo e nos trazer a salvação, a vida eterna e nos tornar participante do reino de Deus. Aqui a palavra nos diz que o mundo jaz do maligno. Assim que o pecado entrou no mundo, o mundo passou a ser dominado por ele. O pecado entrou no mundo e exerceu domínio sobre ele. Ontem nós falamos sobre o domínio do mal, o domínio das trevas, que o mundo se encontrava na escuridão espiritual. Mas foi quando Jesus veio que a luz entrou no mundo, pois ele é a luz do mundo. Jesus veio para remover o pecado, e todo aquele que confessar que Cristo é o Filho de Deus e Salvador, o maligno não toca. Está escrito aqui também em 1 João capítulo 5, no versículo 20. Então aqui nessa palavra de hoje, nós trazemos essa afirmação muito poderosa. Ela nos traz um alerta que o mundo está sob o domínio do mal. Mas Jesus veio para trazer a luz. E Jesus veio como uma porta que nos dá acesso ao reino de Deus. Então nós temos aqui algo tão grandioso nessa palavra. Nós temos um alerta grande, mas nós temos algo muito grandioso. Que nós somos de Deus. Nós somos participantes do reino de Deus. E nós sabemos que a condição especial para isso é seguir a Cristo. É pegar a nossa cruz, carregar e seguir o nosso Mestre, porque Ele se entregou para remover os nossos pecados, para tirar o pecado do mundo e nos tornarmos nova criatura, nos tornarmos filhos de Deus. Porque uma vez que nós estávamos separados de Deus, Ele nos une ao Senhor e Ele vem para restaurar a nossa essência de filhos, criado à imagem e semelhança do Criador. E esse alerta que a palavra hoje nos traz sobre o mundo. O mundo, ele está dominado sob o efeito do pecado. O homem foi corrompido pelo pecado quando Adão e Eva deu esse acesso para que o pecado entrasse no mundo. Mas hoje nós temos a oportunidade de abrirmos a porta do nosso coração e deixar Jesus entrar e viver uma nova vida, uma nova estação, uma transformação. E assim como lá em Romanos, a palavra nos diz, o apóstolo Paulo diz para a gente não se conformar com este mundo, mas que a gente venha buscar a transformação da nossa mente, para que a gente venha viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui fica esse alerta hoje para nós. O mundo, ele nos apresenta muitos perigos disfarçados em muitas fantasias, ilusões, sonhos que são ilusórios,
que vão nos levar para um caminho sem saída. Mas nós temos Cristo que nos apresenta o verdadeiro caminho e que nos traz a sua verdade que está revelada na palavra de Deus. Que a gente venha hoje firmar a nossa fé e o nosso compromisso com Deus por meio do nosso Senhor Jesus. E que essa mensagem fique de alerta para cada um de nós, porque o mundo ele está apresentando diariamente muitas distrações para o crente desviar do seu caminho. Mas nós estamos aqui buscando através da palavra de Deus a iluminação espiritual e que o Espírito Santo de Deus continue iluminando a nossa mente, nos trazendo discernimento e a sabedoria de Deus, para que a gente não caia nas ciladas do maligno, porque o mundo já está todo contaminado, mas nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos nesse mundo, mas esta palavra, ela nos traz assim tantas coisas fortes, não é verdade? Ela nos traz a afirmação da nossa identidade de filhos de Deus e ela nos traz esse alerta. Que Deus nos abençoe grandemente com esta palavra e que a gente continue sendo vigilantes, perseverando. Que a gente continue aqui diariamente no Devocional Diário com Jesus, para juntos compartilharmos da palavra de Deus e ouvir o que Deus tem para falar com todos nós. Que Deus te abençoe grandemente. Deus já falou muito comigo agora através dessa mensagem e eu espero que tenha falado com você também. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?